país está no pior momento da pandemia. 20 estados à beira do colapso, com média de 90% de ocupação dos leitos de UTI. E aí, no meio desse cenário caótico, mais uma vez o presidente Bolsonaro terceiriza responsabilidades e procurou culpados para a atual situação. E ele achou os governadores. Nesse final de semana, postou em suas redes sociais uma lista com os estados e com o valor ao lado de cada estado, alegando-se o dinheiro que o governo federal repassou para cada um. Uma tentativa de passar a seguinte mensagem: olha aí, os estados estão falando que não tem leito de UTI, que não tem isso, que não tem aquilo, mas eu passei o dinheiro para eles. Essa foi a tentativa que o nosso digníssimo presidente da República tentou através desse tweet, dessa postagem nas redes sociais que ele fez neste final de semana. Primeira pergunta, antes de continuar com essa notícia, para os nossos amigos, eu vou começar pelo Tonholi. O repasse do governo federal, Tonholi, que o Bolsonaro se refere, é um ato de generosidade dele? Não, faz parte do pacto federativo. Ele tem a obrigação de repassar. É constitucional. O Bolsonaro está alegando uma coisa. Esse dinheiro já estava, o termo que se usa é dotado. Já estava dotado no orçamento repassar esse dinheiro aos estados. Não é nada de excepcional, ele não passou porque ele é bonzinho. Era verba dotada, ponto final. O que é excepcional é a forma como o Bolsonaro está informando, né, os seus assessores, o seu gabinete ali de fake news, da forma com que esse dinheiro tem sido distribuído. Então fica parecendo um ato de generosidade. Parece que o Bolsonaro pegou o dinheiro ali que não era de ninguém, e falou assim: vou passar o dinheiro para os estados. E aí, nas redes sociais, essa verba tem sido cobrada da seguinte maneira: olha, nós passamos o dinheiro para os estados, o que eles fizeram com esse dinheiro? E aí, quem não acompanha o noticiário, quem só fica acompanhando o noticiário através de WhatsApp, né, de alguns compartilhamentos aí nas redes sociais, fica com a impressão, e é essa a impressão que o Bolsonaro quer dar, que ele passou dinheiro para os estados, que os estados não fizeram nada com o dinheiro, ou pior que isso, que esse dinheiro foi totalmente desviado das finalidades que eles tinham. E aí, Vitorino, parece até que é a União que sustenta os estados, né? Do jeito que a coisa... Pois é, não é o contrário. Eu não sei nem se as pessoas sabem mais ou menos como é que é essa divisão do bolo, né? Porque, por exemplo, o estado de São Paulo, até para o ouvinte saber, o estado de São Paulo é o estado que mais contribui com impostos no Brasil e ele é o segundo que menos recebe dinheiro da União. Pois é. Assim, o estado de São Paulo ele só fica atrás de um estado que é o Distrito Federal, que é pequenininho, para vocês terem a dimensão do problema. Então, a maior parte do dinheiro, 75% de todos os impostos arrecadados vão para a União. O negócio é fora do comum. Ou seja, a cada R$4 que você paga de imposto, ou 20, 3 vai para a União, aí os R$2,50 são divididos entre estados e municípios. E aí, ainda assim, a União não quer repassar dinheiro. É impressionante. Talvez seja a hora deles começarem a ver se eles não são maus gastadores, né? Pois é, tá na cara, né? Bom, em resposta a isso... 16 governadores assinaram uma carta hoje, indignados com a atitude do presidente. Na sexta-feira, acho que vocês devem ter visto isso, o Bolsonaro chegou a ameaçar os governadores, dizendo que o governador que insistisse com as medidas de isolamento ia ter que arcar com o auxílio emergencial do seu estado. Pior que isso é ele criticar as medidas de isolamento, porque a gente tem visto aí cada vez mais, né, Bahia, enfim, diversos estados adotando lockdown, ou seja, a gente está adotando agora medidas que a gente não adotou no ano passado. A situação agora é pior ainda do que a gente viu no ano passado. E claro, o Bolsonaro está com aquele negócio na mão, com aquela parte do corpo na mão, porque ele está com medo de a economia naufragar, né? Ele sabe que o grande problema dele, o grande medo dele é a economia do Brasil naufragar. Não tem nenhum país no mundo que esteja passando ao largo sem problemas econômicos. Não tem isso, nenhum país passou, né? A gente tem visto agora países se recuperando um pouco mais rapidamente porque apostaram
de maneira apostaram mais cedo em vacinas. É o caso do Brasil, não é o caso do Brasil, aliás. O Congresso está com duas pautas hoje. Como criar a PEC que protege a PEC da impunidade, e a segunda pauta é aprovar o auxílio emergencial, Deus sabe como, porque daqui a um mês, se não tiver auxílio emergencial de volta, olha a data que eu estou falando, 1º de março, se não tiver auxílio emergencial em um mês, o país vai colapsar. Não, vai ter sim, já tá, essa votação está mais do que certa, tá todo mundo, essa parte está ok. Tem um negócio só que eu acho importante falar, que assim, o Bolsonaro é muito bacana a hora que ele fala que que quem tem que pagar essa conta são os estados. Só que, meu amigão, se você não mandasse as pessoas não usarem máscara, a gente não tinha nem que estar fazendo lockdown. Então, assim, a responsabilidade, primeiro, vem de quem falou, pode ir, que é só uma gripezinha. Não, máscara é coisa de não sei o que lá, é coisa de baitola. Então, a responsabilidade é de quem instruiu essas pessoas, que tem um bando de jumento também na rua, fazendo o que não deve, e ele passou a mão na cabeça. E agora todo mundo tem que fazer o lockdown. Inclusive quem ficou em casa, quem usou máscara, quem não saiu para gandaia. O lockdown é para todo mundo. Agora tem gente que tem que ficar com o filho em casa, não tem como trabalhar. Então você aí, ô jumento, que ficou nas festas e tal, se oferece de babá, meu. Agora tá na hora. Vai lá dar cesta básica para quem não consegue trabalhar, vagabundo. Essa postura dele, inclusive do incentivo desse tratamento precoce aí, que as pessoas tomaram o kit de medicamentos e se sentiram seguros para voltar a uma rotina que não existe, né? Que não existe essa segurança aí científica. Então, além de você falar sobre máscara, etc., você ainda fala assim, olha, toma aqui esse kit e daqui tá beleza, pode ir pra rua. Então, assim, você deliberadamente incentiva a população a levar esse vírus cada vez mais longe. Então, é um conjunto de medidas que não tinha outro resultado que não o fracasso. Os governadores estão desesperados, né? O Brasil inteiro, o receio de colapsar. Alguns estados já estão com mais de 90% de leitos ocupados. O governador da Bahia, Rui Costa, deu uma entrevista hoje ao vivo, logo cedo pela manhã. Leandro, vou pedir para você o vídeo do Rui Costa. Pode soltar aí, por favor? E ele se emocionou, ele perdeu o controle ali no meio da entrevista. Vamos assistir aqui um pedacinho. Eu, às vezes, olho para a China, olho para a Ásia, olho para a Alemanha, olho para esses países e eu tenho que dizer, eu sinto uma inveja enorme do comportamento social dessas pessoas, da compreensão de que a doença não é individual. Essa doença não é como um câncer que ela é individual, não é como outra doença que é individual. Essa é uma doença coletiva. Ou a gente vai tomar consciência disso ou nós não livraremos tão cedo dessa doença. E, portanto, por ser uma doença coletiva, nós só vamos nos livrar dela com comportamento coletivo. Enquanto alguns acharem que podem ir para os bares, encher a cara de cachaça, ir para a balada, ir para a festa, sem nenhum peso na consciência de quantas pessoas estão morrendo, nós não vamos vencer essa doença. Eu espero que esse sufoco, que esses dias sirva para alertar aquelas pessoas que têm saído na rua sem máscara, que têm ido para a festa, para a balada, para a aglomeração. Eu quero que elas pensem quantas vidas humanas a minha bebedeira vale. Quantas vidas humanas serão necessárias para justificar o meu comportamento? Eu tenho o direito individual de ficar bêbado, eu tenho o direito individual de encher os bares. O seu direito individual é superior à dor de mães, pais que estão perdendo seus filhos. Acabei de ver um pouco agora, antes de dar a entrevista, um pai chorando, desesperado, perdeu a filha de 16 anos para a Covid. Então, não é fácil não, é duro. Você receber mensagem, as pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e minha loja? O que é mais importante? É 48 horas de uma loja funcionando? Ouvido humanos. Desculpe, eu às vezes... Muito emocionado. Esse é o governador da Bahia, Rui Costa, numa entrevista que ele deu hoje logo cedo. Enfim, estão todos numa situação limite, né? A gente costuma muito criticar os políticos de um modo geral, mas o fato é que os que trabalham de fato, né, no enfrentamento da Covid estão
exaustos, né? Outros governadores também se manifestaram. O governador de Santa Catarina também anunciando aí que o estado está praticamente inteiro no que ele considera a classificação risco gravíssimo, a zona vermelha, que é a iminência de um colapso no sistema de saúde. Isso em Santa Catarina. A cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, também a situação é desesperadora. Segundo dia seguido de lotação, lá em Porto Alegre as UTIs já ultrapassaram os 100%, ou seja, já tem gente na fila do lado de fora do hospital esperando uma vaga em UTI para ser atendida. É isso, né, gente? É um pouco do que o Vitorino estava falando, né, Vitorino? As pessoas precisam se conscientizar. A gente sabe, todo mundo está tomando um prejuízo absurdo. O mundo inteiro está sofrendo, né, no aspecto econômico, mas não há outra coisa a se fazer nesse momento. Esse negócio de quarentena e Covid e tudo mais, isso daí também atrapalhou meu negócio. Eu dou aula presencial, eu dou palestra. E assim, eu tive que me virar, eu vim para a internet. Agora eu dou palestra via internet. Ou seja, todo mundo vai ter que achar uma posição nesse novo normal. E não ficar, sabe, inventando uma realidade paralela. Eu vi no DF, para vocês terem uma ideia, no Distrito Federal, o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, ele soltou uma nota sendo contra o lockdown que o governador colocou. Porque ele citou que o Amazonas fez lockdown e tá ruim. Cara, quem que é o jumento que não olha para frente e fala assim, peraí, se o Amazonas fez o lockdown e tá ruim, já pensou se não tivesse feito? O próprio presidente, né? O presidente postou nas redes sociais dele também um vídeo de pessoas em Brasília se manifestando na porta do governador, se eu não me engano. Rapaz, tem que tatuar a testa de cada um desses aí, que é pra gente saber quem é, entendeu? Pra aí quando olhar na rua, você já não cumprimentar, atravessar. A grande verdade. A grande verdade. Jornalismo de verdade. A grande verdade. A grande verdade. A grande verdade. O único compromisso é com a verdade.